O que é um medo espiritual? Quando eu não enfrento as dificuldades da vida, quando eu não me encorajo o suficiente para me desafiar como pessoa, quando eu me acomodo no meu mundo. A fé é um instrumental para nos fazer avançar esses territórios. O medo de dormir sozinha você vai curar com um bom psicoterapeuta, descobrindo os motivos disso, racionalizando. Já falei muito disso aqui no programa. A melhor maneira de vencer um medo é racionalizando. Quando você racionaliza, aí fala, gente, por que eu tenho medo de dormir sozinho se não existe absolutamente nada que possa justificar isso, né? Medo de dormir sozinho, hoje nem mais as crianças têm. Eu sei, eu entendo isso porque guardei muito no meu coração, muitos medos idiotas que eu fui vivendo e à medida que eu fui tomando consciência deles, eu fui avançando e vencendo. Não tenha medo de ter medo, não. Você vai vencer isso aí, eu te garanto que não é tão complicado assim. Agora, a maior dificuldade é quando a gente incorpora medos, os medos existenciais. Esses são perigosos na nossa vida. Tem gente que tem medo de ser feliz, por exemplo. Por quê? Por causa dos inúmeros entraves que traz dentro do coração, de situações difíceis que não foram bem resolvidas, né? É aquela velha história. A mulher foi traída, aí o namoro não deu certo, acabou por causa daquela traição. Ela vai levar dentro do coração o resto da vida o medo de ser traída. Então dificilmente ela vai estabelecer um outro relacionamento saudável, porque ela vai ficar sempre desconfiada. Ela vai querer ser possessiva, porque foi traída um dia, vai trabalhar sempre com a possibilidade de ser traída de novo. Gera uma insegurança. E esse é um problema muito sério. Tem gente que vai enraizando esses medos dentro de si e depois vai se transformando neles. Aí é aquela pessoa que tem medo da vida, tem medo de tentar, tem medo de ir adiante, de ir além. Eu acompanho de perto um processo assim de uma amiga minha que foi, durante muito tempo, refém dos próprios medos. E como é que ela se justificava? Cuidando da mãe. Então ela não viajava sozinha, porque a mãe não queria. Mas no fundo era ela que tinha medo. Ela tinha uma série de receios em relação às coisas da vida, tudo sempre justificado, porque minha mãe precisa de mim. No dia em que a mãe morreu, a estrutura do medo ficou à flor da pele ali. Todo mundo podia ver, porque já não tinha mais o motivo que antes justificava, e agora precisava assumir-se como alguém que tem medo, como alguém que foi protegido demais ao longo da vida, que a mãe havia feito isso com ela. Criou uma estrutura de proteção e fez com que ela pudesse acreditar inconscientemente que tudo na vida era perigoso. É engraçado, gente, como nós somos vítimas disso. O medo, ele tem que ser um referencial de proteção. Toda vez que eu tenho medo, automaticamente eu tenho que olhar para o cuidado que o medo me sugere. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu não ia contar, não. Eu sofri um acidente tem pouco tempo, ninguém ficou sabendo. Eu estava na casa de uns amigos, né? E aí me meti a andar naquele quadriciclo. O que aconteceu? Um casal de amigos tinha um quadriciclo, muito potente, muito veloz, me deu as primeiras lições, e eu não tenho muito medo de velocidade. Aí o negócio tinha 850 cilindradas. Fomos todos, e aí 2 horas depois eu estava me sentindo o Alan Prost naquele negócio. E aí, de repente, gente, eu com muita alta confiança, eu numa velocidade muito alta, passei num terreno de muita depressão ali, de muita irregularidade, em alta velocidade, o que eu fiz? Capotei o barranco de 5 metros. E aí, na hora que eu fui capotando aquele negócio no ar, a primeira coisa que me veio foi, gente, eu preciso sair fora debaixo desse negócio, porque senão eu vou morrer. E foi tão rápido que eu caí em pé, você acredita? Eu dei a reviravolta no ar, o quadriciclo capotou no ar, e eu caí em pezinho, ainda tive o cuidado de dobrar um pouquinho o joelho para não danificar. Até isso eu raciocinei. E aí vi o quadriciclo continuando capotando. Engraçado que na hora, a primeira sensação que eu tive, eu não tive nenhum arranhão, mas nada, absolutamente. Por isso que eu nunca contei isso para ninguém. Só 2 pessoas da minha equipe que sabiam, porque eu tinha um show naquele dia, e aí cheguei lá e contei para eles o que tinha acontecido. Mas naquele momento eu vivi uma experiência muito interessante, porque eu vi o quanto que na vida eu superei medos.
Você não faz ideia do quanto que eu era um menino medroso. Eu sempre fui muito medroso. E naquele momento daquela capotagem, eu agi com muita coragem, porque eu tive tempo de pensar em tudo. Uma fração de segundo, e protegido pela bênção de Deus ali me segurando na hora, né? Eu tenho certeza absoluta que foi Deus que me protegeu naquele momento. Foi determinante a minha segurança para enfrentar aquele momento de dificuldade. Eu acho que se eu não tivesse passado pelo processo humano que eu já passei, de começar a lidar com os meus medos, eu tinha medo de altura, não podia chegar perto, tinha medo de carro, tinha medo de acidente, tinha medo de tudo. Se de repente eu sou medroso demais e vivo uma situação dessa, é bem provável que eu venha a ter menos chance. E é interessante porque o processo dos medos em nós, ele sinaliza para o cuidado que a gente precisa ter. É claro que nunca mais, se eu tiver a oportunidade de andar naquele negócio de novo, eu nunca mais vou querer me arriscar da maneira como eu estava me arriscando. Por quê? Porque agora gera um medo dentro de mim saudável, que é o medo fruto do aprendizado. Bem, eu já capotei nesse negócio, sei que posso morrer, isso não é brincadeira, eu preciso ter medo dele. Eu não posso ir com muita coragem para as coisas. Uma dose de medo sempre faz bem ao coração humano. Sabe por quê? A gente vai ficando um pouco mais equilibrado na hora de lidar com as situações. Eu tenho que ter confiança no meu modo de dirigir, mas eu tenho que ter medo da potência do meu veículo, porque ele pode me fazer ultrapassar os limites. Pode retirar minha vida, eu posso morrer antes da hora. Então o medo na dose certa, minha filha, sempre será importante na nossa vida. O problema é você não pode permitir que aquele medo comece a lhe impedir de viver. Tem gente que não viaja de avião. Não é porque não pode, porque não tem condições financeiras, é porque tem pavor do tal do avião. Aquela minha amiga que eu estava contando a história é a mesma coisa. Suava frio, o corpo inteiro quando falava de fazer uma viagem. Sempre teve o sonho de conhecer a Terra Santa. Quando nós dissemos para ela, você vai à Terra Santa, nem que seja amarrado numa coleira de cachorro, ela queria quase morrer. E foi. Segurou na mão de todo mundo, tomou uns 4 Lexotan. E decolou rumo a Israel. Aí agora o medo dela é pegar um ônibus sozinha para vir fazer uma visita para nós em Taubaté. É um dilema. Toda vez que vem para Taubaté, você tem que mobilizar a Polícia Federal, o IBAMA, todo mundo. Porque senão ela não sai de Formiga, não pega um ônibus, não vem. Já falei para ela, para com essa bobagem. Chegar no terminal Tietê, rodoviário Tietê, é a coisa mais natural do mundo. Todo mundo chega, por que você não pode chegar? Ai, eu tenho medo de alguém fazer um malfazejo para mim. Malfazejo é uma expressão que ela usa direto toda vez que ela quer justificar o medo que tem. Mas é a vida. Só que essa minha amiga, a gente tem que ter paciência com ela, porque só Deus sabe o quanto ela já superou os seus medos. Você também tem os seus medos que você pode. Faça uma lista de todos os medos que você já teve na vida e de quais você já conseguiu se livrar. São muitos. É o processo humano. A autoconfiança, mas você saiba disso. O medo, na sua dose certa, ele só faz bem, porque ele faz parte do nosso instinto de proteção. Obrigado pela oportunidade que você me deu de mais uma vez conversar com você, de entrar na sua casa, de entrar na sua vida. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.